Somos todos distintos, cada um com a sua peculiaridade no modo de falar, pensar ou agir. E isso é de conhecimento geral. O que é difícil de entender é porque ainda discriminamos essas diferenças. Preconceito é um pecado envergonhado, né? Ele é, na realidade, um tabu porque, normalmente, quem tem um sentimento hostil, já tem uma intolerância frente não só a uma situação definida, mas a várias situações. Então, a origem do preconceito ainda é aquela muito enraizada no que as pessoas se acham melhores uma do que as outras, ou porque as pessoas acham que se ela teve aquela oportunidade, aquela condição, o outro não teve porque não quis ou porque é preguiçoso. A Constituição Federal de 1988 dispõe em seu artigo 5º os seguintes termos: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Será que todos esses direitos estão realmente vigentes? O mínimo de condições dos direitos de viver, né? Eu acho que o mínimo, é o mínimo e nem esse mínimo é feito. Nessa última eleição, eu votei a primeira vez, mesmo assim, foi um sufoco violento, porque até achar 4 pessoas, né, que para levar o senhor a subir e descer novamente, é uma escola. Se tem diversas salas embaixo, preparar, por que não preparar uma única sala, né, para os cadeirantes? É abandono político. Abandono por quê? Porque é o abandono do mais pobre. O meio político, a sociedade de modo geral, na realidade, trata muito mal os excluídos, os marginalizados. Apenas 31% das escolas privadas e 19% das públicas possuem espaço acessível aos cadeirantes. E Brenda sabe muito bem o que esses números representam. A faculdade não tem estrutura, os transportes também não ajudam. Eu já fiquei entalada em catraca. Tem poltronas de casas de show que eu não consigo entrar, não consigo sentar. Por exemplo, Teatro Municipal. A gente não tem um assento para obeso, né? E é uma referência, é um ponto turístico do Rio de Janeiro. Então, pensar em todas essas questões e achar que é obrigação só do Estado, não. Aliás, o Livro dos Espíritos tem um ensinamento sensacional. Se o outro estiver passando necessidade e o Estado não conseguir lhe dar sustento, cabe à sociedade. Se a sociedade não conseguir, a família. Se a família não conseguir, cabe a você auxiliá-lo. Quando o legislativo cria uma lei e ele pega essa lei e coloca na gaveta, ele dá um passo para frente quando cria a lei e 3 para trás quando ele não divulga. Apesar de haver uma lei que pune atos discriminatórios e garante o direito das transexuais de usarem um nome social, Renata já passou por muitos constrangimentos. Esses decretos são importantes, porque assegura, por exemplo, que num determinado órgão público a pessoa não passe o constrangimento de, embora se apresente com um corpo feminino, com uma identidade de gênero feminina, seja tratada com o nome masculino, que é o nome de registro. É importante porque ela se sente acolhida, porque ela se sente respeitada na sua natureza, na sua identidade de gênero, natureza no sentido da sua construção social. Uma senhora e um senhor chegaram de Minas Gerais, aqui. Eu estava sentada e elas conversaram, não sei o quê. E aí, depois de um bom tempo, elas disseram: nossa, agora que eu vim perceber, você é homem? Eu falei: não, eu sou uma trans. Mas não é a mesma coisa? Eu falei: não, trans... Aí fui explicar. Por que não esse respeito ao outro e dar ao outro o poder dele se identificar como ele quer? Por que eu tenho que dizer como o outro tem que ser chamado? Isso sim, não só é preconceito, como isso é arrogância. Nem mesmo as religiões estão isentas quando o assunto é preconceito. Muito pelo contrário, na maioria das vezes, os seus fundamentos servem de base para justificar a discriminação. Vários templos de religiões de raízes africanas foram destruídos. Entre os acusados de intolerância religiosa está o grupo Gladiadores do Altar. O conjunto, formado em janeiro deste ano,
é composto por cerca de 4.300 membros. Ainda hoje, a intolerância religiosa é um grave problema no Brasil. Até porque as religiões lidam muito com o elemento de poder. Não é só o elemento da fé, mas com o elemento de poder. Então você constitui inimigos comuns, o diferente, aquele que não é a minha religião oficial, para justificar atos de violência, de discriminação e de alguma forma empoderar-se perante os seus fiéis. Muitas religiões se apoiam em Paulo, por exemplo, quando rechaça que um homem não deve deitar com outro homem. Então, ó Paulo, mas vamos situar Paulo naquela época, naquele contexto social, judeu, porque Paulo era judeu. Então naquele momento, a capacidade de discernimento era limitada. A Igreja Católica ela, era conivente com a escravidão dos negros e colocava a questão da negritude como uma marca do pecado. E aí o negro era aliado à figura demoníaca. O fundamentalismo religioso é um instrumento muito perverso. E ao longo da história, não só da história do catolicismo especialmente, das cruzadas, das guerras santas, mas nós temos assistido, sim, a religião incentivando a violência que se inicia, sem dúvida nenhuma, através de ações preconceituosas. Até o espiritismo sofre preconceito e isso não é de hoje. Em 1857, quando Allan Kardec apresentou o Livro dos Espíritos à autoridade responsável pela autorização da publicação de obras, foi muito elogiado. Porém, quando o exemplar caiu em mãos do Vaticano, houve uma divergência da opinião e o livro foi condenado, e o espiritismo passou a ser perseguido. No capítulo 5 do Livro dos Espíritos encontramos: porque há selvagens e homens civilizados. Se tomarmos uma criança hotentote, de peito, e a educarmos levando-a aos mais renomados liceus, faremos dela um Laplace ou um Newton? Eis a resposta. Sem dúvida que o hotentote é de uma raça inferior. Perguntamos então se o hotentote é ou não humano. Se é humano, por que Deus teria, a ele e a toda a sua raça, deserdado dos privilégios concedidos à raça caucasiana? Se não é, por que torná-lo cristão? Porque os espíritos responderam isso. Teria sido Allan Kardec preconceituoso ao publicar esta resposta? Eu acho que com todo o respeito e toda a gratidão que nós temos por Kardec, pelo professor Hippolyte Lyon, nós não podemos negar esse fato. Ele foi preconceituoso e não quer dizer que ele seja racista, são duas coisas distintas. Kardec ele viveu numa sociedade europeizada, uma sociedade branca, uma sociedade que se acreditava sim que a raça caucasiana, a raça branca, era uma raça superior em relação a todas as outras raças. Pouco se conhecia sobre os negros, sobre os indígenas, sobre outras culturas que não aquela cultura ali do Paris em que Kardec estudou e começou a propor uma outra visão para a humanidade. Não nesse momento quando ele aborda a questão dos hotentotes, mas eu acredito que quando ele aborda a questão da beleza, do belo, eu entendo em Obras Póstumas, eu entendo que Allan Kardec foi preconceituoso. Eu entendo que ele foi preconceituoso, torno a dizer, produto da cultura dele naquele momento. Como evolucionista, a doutrina espírita está aprendendo, o centro espírita está se abrindo. E os espíritas, aos poucos, também vão compreendendo isso. A gente tem que lembrar que as contribuições de Allan Kardec para a doutrina espírita em relação à igualdade de gênero, por exemplo, a igualdade entre todos os seres humanos, é muito maior do que essa situação isoladamente. Repressão revertida em luta. No próximo bloco, você vai conhecer os projetos dos nossos entrevistados de inclusão e valorização das diferenças. A gente já volta.